Já parou para pensar que a cruz e a sepultura ainda mexem muito com o coração das pessoas no século XXI? Sabem que muita gente viu na cruz derrota, mas o céu viu redenção. Muita gente achou que era o fim, mas Jesus Cristo sabia que era o recomeço. Nesta série de estudos, eu vou conduzir você a uma compreensão a respeito da morte de Jesus, a respeito do seu drama e como o drama de Cristo é suficiente para aliviar a minha e a sua dor e projetar para a gente um futuro brilhante, onde o choro, a dor, a morte e os dramas não vão mais existir. Antes da gente continuar, eu tenho um presente para você. Você fará contato com a gente através dos canais que estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo e também no rodapé, e você poderá fazer contato para receber então um curso sobre Daniel e dominar e conhecer as profecias de Daniel e como elas descrevem o curso da história, como elas descrevem os dias nos quais nós estamos vivendo e também o que vai acontecer num futuro muito próximo. Você sabe que o mundo está passando por convulsões. Essas convulsões não são por acaso. Essas convulsões apontam para o fato de que o mundo caminha muito rapidamente para o seu destino. E quando a história do mundo chegar ao fim conforme predito na Bíblia, você e eu e todos aqueles que crerem poderão olhar ao céu e ver o Cristo que foi crucificado há 2000 anos, vindo agora como Senhor de todo o universo para receber a mim, a você e todos os que crerem para herdarmos a vida eterna. Você crê nisso? Eu sei que crê. Venha comigo na reflexão bíblica deste tema, o crucificado, e a nossa reflexão bíblica se encontra em João, no capítulo 19, no versículo 41. Esse versículo está numa cadeia de textos, numa cadeia descritiva da Bíblia, que apontam para os momentos finais da vida de Jesus, na verdade, sobre o seu sepultamento de fato. Eu iniciei dizendo a você que a cruz, a sepultura, ainda indicam, ainda trazem muitos sentimentos ao coração das pessoas. E olha como é que a Bíblia descreve aquele momento. Verso 41, conforme aparece aí para você. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E nesse jardim, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto ainda. Observe que nós temos um jardim e um sepulcro. Dois símbolos, um de vida e outro de morte. Dois ambientes que projetam sobre a vida humana sensações, sentimentos, expectativas. E olha que coincidência, no jardim, geralmente um lugar que se compara, que lembra a vida, havia um sepulcro, um lugar que ecoa o cheiro da morte. Mas desse lugar saiu vida abundante e vida eterna para todas as pessoas que têm esperança e que, tendo esperança, vão crer em Jesus Cristo. A forma como Jesus morreu é uma forma que ainda hoje traz algum tipo de expectativa ou de dúvida ao coração das pessoas, ou à percepção das pessoas. Os estudiosos variam na interpretação do modelo como Jesus foi colocado na cruz antes de ser levado para a sepultura. Acompanhe comigo a percepção que os estudiosos geralmente têm e algumas delas que chegaram até você. Muita gente acredita que Jesus foi crucificado assim, com o prego sendo colocado no peito dos pés. Outras pessoas, e aí outros estudiosos, chegaram à conclusão de que ele poderia ter sido crucificado desta forma, com os dois tornozelos um sobre o outro, crucificados na frente da cruz. Mas já existe um entendimento de que a forma mais provável como os crucificados eram colocados, eram afixados na cruz, era deste jeito aqui, com os dois tornozelos do lado da cruz, daquela parte vertical da cruz, e então ali eles eram atravessados com os pregos de um lado e de outro do tornozelo, os dois tornozelos.
Por dia, chegava-se a crucificar 500 pessoas. Era um método utilizado à época que não só trazia a sentença sobre aquele que havia sido condenado, mas era um método utilizado para produzir dor e, além da dor, era um método utilizado para produzir vergonha. As gerações futuras passariam o tempo sendo lembradas de que um antepassado ou de que um personagem de sua história, de sua linhagem, tinha sido crucificado. A vergonha era no dia, mas a vergonha era para os filhos, netos e todos os demais descendentes daquele indivíduo que havia sido condenado à cruz. Ou seja, o modelo pelo qual Jesus foi condenado era um modelo que produzia dor, era um modelo amplamente utilizado e era um modelo que causava vergonha também. A diferença é que Jesus Cristo não merecia ter morrido. Jesus não merecia estar ali. A cruz não foi um improviso. A cruz foi o plano de Deus originado desde a fundação do mundo. O jardim, onde ele foi sepultado após ser crucificado, não tem o seu papel, não tem seu funcionamento a partir daquele episódio. Antes disso, a morte de Cristo foi projetada muito tempo antes, no Jardim do Éden, quando requereu-se o sacrifício de um cordeiro no lugar do pecado de Adão e de Eva. Mas muito antes também do Éden, o sacrifício de Cristo, a cruz e a sepultura já estavam prefiguradas no coração de Deus, porque segundo o que diz a Bíblia, o plano da nossa redenção havia sido formulado desde a fundação do mundo. Há muito tempo, Deus tinha decidido a forma como ia criar e a forma como ia redimir os seus filhos. Anda mais rápido, o jardim não foi improviso. O jardim foi plano. E quando nós olhamos para a cena do jardim, onde Jesus foi sepultado, quando nós olhamos para a cadeia de montanha chamada Calvário, onde ele foi crucificado, nós vemos a crueldade do coração humano, mas também nós vemos até onde Deus é capaz de ir para salvar os seus filhos. Se Jesus tivesse te dado 1000 chances, você falharia em todas. É por isso que ele deu a si mesmo, como um presente a você, como uma oferta em seu lugar, em meu lugar também. Jesus ofereceu-se a si como cordeiro, para que eu e você pudéssemos ser recebidos como herdeiros do reino celestial. Isso não é fantástico? Você concorda comigo? Que olhar para a sepultura e olhar para a cruz traz ao nosso coração algum tipo de espanto, mas ao mesmo tempo enche a nossa vida de esperança, porque aquele que ali fora depositado naquele jardim, na sepultura que ficava no jardim, muito tempo antes havia decidido morrer em nosso lugar, porque ele nos amou profundamente e nos amará por toda a eternidade. Antes da cruz vieram os açoites, como você sabe. Antes dos açoites veio a zombaria. Antes da zombaria, abandonado pelos seus amigos. E antes do abandono, veio o sentimento de solidão quando ele esteve no jardim do Getsêmani. Seus amigos, seus discípulos estavam dormindo e ele se sentiu desamparado, sozinho, suou gotas de sangue, angustiado. Mas ali, o plano da redenção, o plano da minha e da sua salvação estavam sendo configurados. E no final das contas, depois da cruz e depois da sepultura, depois do caminho da vergonha, do martírio, da crueldade, depois de toda aquela via que é conhecida no universo religioso como via crucis, o caminho que conduziu ao Calvário, depois de tudo isso, veio a manhã de domingo, quando ele ressuscitou. E ressuscitou para que nós tivéssemos ainda mais esperança. Mas veja, vocês sabem que muita gente quer conhecer a Deus pelo poder. Muita gente quer se aproximar de Jesus pelas bênçãos. Muita gente se lembra que existe um Deus quando precisa de um milagre. Mas antes de conhecer o Deus poderoso,
o Cristo da bênção, o Jesus dos milagres, é preciso que você olhe para o Jesus que esteve na cruz. Porque lá ele estava abatido, abandonado, maltratado, escarnecido. Ver um Jesus e crer nele quando ele vier como rei será fácil, mas crer num Cristo na manjedoura, apenas os animais e alguns pastores viram e creram. Os líderes religiosos daquela nação não estavam esperando o nascimento do Messias, não estavam ali com ofertas, com iguarias, com perfumes aguardando. Aquela mensagem do nascimento do Messias chegou para os pastores que pastoreavam as ovelhas e para alguns animais que foram até a manjedoura prestar sua homenagem ao menino que havia nascido. Então, reconhecer o Messias vindo como rei será muito fácil. Reconhecer que ele é poderoso, que ele é capaz de fazer milagres, que ele é capaz de dar bênçãos é muito fácil. Desafiador mesmo é fazer como fez o ladrão que estava ao lado de Jesus, que olhando para ele ensanguentado, desfalecido, com o corpo machucado, olhando para aquele homem pendurado na cruz, que aparentava estar perdendo, ele viu o rei e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele conseguiu ver o Cristo por trás do sangue, por trás da vergonha, por trás do abandono. Então, antes de nós enxergarmos o Cristo poderoso que virá para dar a vida, é necessário enxergar o Cristo que estava ali, exposto na cruz, com uma aparente derrota, mas que no final das contas se revelou como uma verdadeira vitória de Deus sobre o mal, sobre o pecado, sobre a dor, sobre a vergonha, sobre a culpa e sobre a angústia. E todos esses elementos produzidos num mundo mau e cruel são levados com Jesus para dentro da sepultura, porque quando ele saiu da sepultura no terceiro dia, ou ao terceiro dia, ele saiu para garantir que você tenha a alegria completa quando ele vier como rei. Você que reconhece o Cristo hoje invisível, mas que fala ao seu coração, vai reconhecê-lo quando ele vier. Você sabe que muita gente espera um Jesus que pode fazer milagre no momento da dor. Muita gente quer um Cristo que livre das ferragens do carro quando há um acidente. Mas necessário mesmo é acolher o Cristo invisível no coração, expressar fé nele. Muita gente também espera que o Cristo se revele no sucesso. E muita gente paga um preço alto demais para obter sucesso. Mas no final das contas, fama, sucesso, poder, prestígio serão plenamente revelados quando Jesus aparecer no céu e dizer: Filho, eu te conheço. Entra na alegria do seu Senhor. A cruz revelou o coração de Deus. Ela revelou que Deus não ama de longe, Ele ama de perto. Ele ama na dor, Deus ama na entrega, Deus ama você até o fim. Quando eu olho para a cruz, eu posso repetir aquilo que as palavras de um outro escritor bíblico diriam mais tarde. Se eu tiver que me alegrar, se eu tiver que ter alguma glória, será na cruz do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos o quanto Deus odeia o pecado. Se você quiser saber quão mal o pecado é, olhe para a cruz. Se você quiser saber o quão mal você é, olhe para a descrição que a Bíblia faz da cruz. Mas ao mesmo tempo, se você quiser saber quanto Deus ama o pecador, olhe para a cruz. Porque ali está um Deus trazendo a punição sobre o pecado e lançando-a sobre o seu próprio Filho. E ao mesmo tempo está um Deus que através do seu Filho está redimindo todos aqueles que crerem. E entre estes certamente estou eu e você, que receberemos a Jesus em breve quando Ele vier nas nuvens dos céus. A história não termina na sepultura. A história não termina nesse jardim. A história não termina na cruz. A cruz revela a profundidade da graça e a graça habilita a todas as pessoas que crerem para que elas sejam restauradas num piscar de olhos, como diz a Bíblia, restauradas para viverem com o Senhor no paraíso. Paraíso, no céu, na nova terra, na nova Jerusalém, todas descrições igualmente possíveis de um mesmo lugar. E não é o lugar que é especial.
é a pessoa que está lá. E quem vai estar lá para receber você será o próprio Jesus, que um dia, tendo sido colocado na sepultura, naquele jardim, ressurgiu e virá nas nuvens dos céus para fazer você herdar um novo jardim. Aquele, o do Éden, que foi perdido por Adão, você lembra? Vai fazer você herdar esse jardim. Se era verdade que Adão não deveria ter saído do Éden, também é verdade que do novo Éden, do paraíso, do jardim planejado por Jesus e conquistado por Ele, você nunca mais vai sair. Você concorda comigo que isso traz muita alegria ao nosso coração? Você acredita que dentro de algum tempo todos os eventos bíblicos que apontam para o fim da história da humanidade irão se cumprir e que, assim como prometido, Jesus veio, nasceu, viveu sua vida e chegou à morte, assim também, como Ele prometeu, Ele vai voltar. Você concorda comigo? Você crê? Eu tenho certeza que você crê. A cruz é suficiente para encobrir a culpa. Ela é suficiente para transmitir graça e perdão. A cruz não veio vazia. Ela mostra que nós estávamos sujeitos a uma condenação muito cruel, mas ao mesmo tempo ela mostra que a ruína do ser humano foi anulada, porque Jesus foi suficiente para cobrir essa ruína, para cobrir esse vale de separação entre a humanidade e Deus. A cruz é suficiente para aproximar o seu coração do coração do Pai, para aliviar a culpa, a dor e o pecado e para fazer com que você seja restaurado completamente à imagem e semelhança do Senhor. Cristo foi o crucificado para que você não precisasse ser. Cristo se tornou o pecado para que o seu pecado fosse perdoado. Jesus se tornou o ser humano para que você fosse feito filho de Deus novamente. Que a graça do Senhor encontre o seu coração sensível, que você seja aproximado dele, viva com ele e para ele, até que aquele que um dia foi crucificado apareça nas nuvens do céu de uma vez por todas, como Senhor, como Rei, para dizer a você: venha, meu filho, meu servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Você crê? Eu também creio. Que Deus te abençoe e um grande abraço.